Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes. Eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Kel Gomes. E o Feito por Elas de hoje é um oferecimento do Telecine. O Telecine ele tem um serviço de streaming, que é uma opção para você ver filmes pela internet. Aproveita que tem uma cinelist específica com filmes que tem relação com a CCXP, então vários filmes com temática nerd, clássicos dos anos 80, super-heróis, enfim, e outros temas, né, animações, e você tem 7 dias para testar de graça. A assinatura também pode ser feita no próprio site www.telecine.com.br. E antes do programa começar, vamos para os nossos recadinhos. Pois é, a gente queria lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que a gente cita aqui durante o programa ficam linkados lá no post do nosso site. Lembrando também que agora temos no site uma lista com os nossos próximos programas e filmes a ser debatidos. E aí, se você quiser assistir com antecedência, é só dar uma olhadinha lá. Tá bom? A aba é calendário. Você também nos encontra nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd, só procurar por Feito por Elas. E se puder, avalie a gente lá no iTunes, porque isso ajuda demais o podcast a ganhar mais visibilidade. Lembrando que além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Outra forma de nos ajudar a crescer, claro, é através do nosso financiamento coletivo lá no Padrim ou do Patreon. Colabora com a gente no padrim.com.br/feito por elas ou patreon.com/feito por elas. Esse amadrinhamento, o apadrinhamento é essencial para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, e quem nos amadrinha ou apadrinha define as nossas pautas e também recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo criado e curado por nós, que é um complemento ao que a gente já faz aqui no programa. A gente também tem um grupo no Telegram, que é um grupo aberto, onde rolam conversas sobre cinema, mas também sobre vários outros assuntos, e o link vai ficar aqui na nossa postagem. Bom, e o nosso programa de hoje, vocês já devem ter visto, né, pela arte, é sobre a CCXP, a Comic Con Experience, que aconteceu em São Paulo entre os dias 5 e 8 de dezembro. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o Telecine, né, pelas credenciais que eles enviaram. Eu tinha pedido credenciamento para a CCXP com a proposta de fazer um podcast sobre o evento, destacando, né, as principais atrações que tivessem protagonismo feminino, né, filmes, lançamentos, enfim. Mas nós não conseguimos o credenciamento de imprensa Feito por Elas. Pelo que eu vi, só veículos maiores conseguiram, colegas até de veículos independentes também com temática nerd especificamente também ficaram de fora, então não foi algo muito específico. Parece que os podcasts não foram muito privilegiados também nessa seleção, enfim, todo um critério aí da CCXP especificamente de como credenciar a imprensa, né? Não conseguimos, e então o Telecine propôs a gente fazer um podcast sobre a CCXP, forneceu as credenciais que a gente precisava para que isso fosse feito, então foi providencial, né? Porque esse programa, na verdade, só foi possível por causa disso. A nossa presença lá durante o evento e no painel só foi possível por causa disso. E a ideia era, então, focar no protagonismo feminino, né? A gente propôs estar na quinta-feira, que seria principalmente o painel do Aves de Rapina, que nós vamos comentar, né, na sequência, e no domingo, que era o painel do Mulher Maravilha 1984, isso foi possível, e além disso a gente também foi no Spoiler Night, que acontece na quarta-feira, antes do evento abrir oficialmente, vai menos gente, vai alguns convidados, algumas credenciais específicas e a imprensa para conseguir passear pelos estandes antes que eles abram para o grande público. Então é um pouco mais tranquilo para conseguir ver as principais coisas que estão expostas lá. Então foi super interessante. Cara, eu queria muito ter ido, sabe? Mas estando aqui em Belo Horizonte, aliás, a gente tá precisando de uma CCXP aqui em BH também, por favor. Agora é impressionante como esse evento aqui no Brasil, ele ganhou uma grande proporção, né? Acho que é um dos maiores, né? Se não o maior, assim. Pois é, eu vi alguém comentando que agora ele já é maior que a CCXP, quer dizer, a Comic Con de San Diego,
que é a original. Eu sei que a do ano passado tinha sido, acho que 260 ou 280 mil pessoas visitantes, isso em 4 dias. É muita gente. É assim, o evento acontece em um espaço de exposição, o São Paulo Expo, que é tipo um galpão gigante. E é isso, são milhares de pessoas todos os dias lá, o que significa que tem fila pra fazer tudo, né? Tem esse lado também, né? Mas é bacana, assim, eu achei bem interessante. Principalmente nessa Spoiler Night, que começa, como eu falei, é na quarta-feira, né? Então abre pro público que tem a credencial da Spoiler Night às 6 da tarde e fecha às 9 da noite. E o que aconteceu foi que nessas 3 horas foi o tempo que exatamente o tempo que eu tive pra andar por todos os estandes. E só, mais nada. Tipo, eu joguei um joguinho no stand do Telecine. É muita coisa. Muita coisa mesmo, assim. E você tem que ir, né, com um certo preparo físico, garrafinha de água, tênis, porque é realmente não só atrações, mas atividades, né? Tipo assim, você realmente participa, assim, é legal demais. Mas tem que estar bem disposto mesmo. Ai, pois é, não, e a gente recebe as instruções, né? Tipo, leve água, vá com calçado confortável. Eu vi gente indo de salto alto, eu pensei, amiga, não faz isso. E é interessante porque não tem só, por exemplo, imagens e vídeos sendo expostos, os trailers, por exemplo, dos filmes que vão ser lançados, ou, por exemplo, figurinos e tal, mas cada estúdio, cada atração se propõe também a fazer outras atividades que possam atrair o público. Então, tem algumas coisas tipo brincadeiras, jogos, sei lá, coisas interativas que geralmente as pessoas fazem pra ganhar alguma outra coisa, tipo um brinde, alguma coisa assim. Mas, assim, as filas eram muito grandes. Eu confesso que eu não tive muita paciência pra ficar participando dessas coisas, eu não peguei nada, assim. Aí a gente entra naquela questão, e a idade? Uma outra coisa legal também desse evento que eu acho que deve ser massa, né? A questão ali de ter os produtos, né? Que você se interessa em comprar, por exemplo, revista em quadrinhos, livros, até quem coleciona action figures, isso deve ter pra caramba, né? Pois é, a coisa que eu achei mais legal, na verdade, do evento, talvez porque, como tu falou, essa coisa da idade, né? Eu não sou mais jovem pra ficar 1 hora na fila pra jogar o joguinho lá, enfim, né? E não fiz muito isso. Então, o que eu achei mais legal mesmo do evento, e eu fiquei pensando que, como é Comic Con, deveria ser mais voltado pros quadrinhos, mas hoje a gente vê que o audiovisual tomou muita conta, assim, os estúdios, as atrações relacionadas principalmente ao cinema, mas também alguns seriados, é o que atrai o público realmente. Mas eu gostei muito de visitar a Alameda dos Artistas, né, a Artist Alley. Eu fui lá umas 2 vezes, assim, porque e passei com calma, né, porque realmente é isso, né, que tá lá os quadrinistas, cartunistas, ilustradores brasileiros expondo o seu trabalho, é uma oportunidade de conhecer trabalhos novos e também de comprar coisas daqueles que a gente já conhece, né? De ter um contato frente a frente com eles. Então essa foi a parte que eu achei mais interessante no final das contas. Pois é, isso eu também queria muito ter acesso, assim, porque eu, quando tem aqui a Feira Internacional de Quadrinhos, a FIC, eu amo, assim, geralmente quando eu posso, né, que eu tenho dinheiro reservado, aí eu consigo comprar umas coisas bem legais, assim, que eu descubro lá e depois eu vou recomendando pra todo mundo, olha, conheci essa autora, não sei o quê. Uhum. E nessas horas eu percebi, eu até comentei com uma amiga minha que me acompanhou nessa visita, né, ao evento, que eu com quadrinhos sou muito ruim, e isso a gente percebeu também no nosso especial de 3 anos, que alguém perguntou quadrinhos preferidos, e eu acho que eu era a pessoa que menos tinha coisas a indicar, porque os que eu leio são aqueles que todo mundo conhece, assim, né, aquelas graphic novels que já são famosinhas, né, e aí eu fiquei pensando que tinha que ter um feito por elas de quadrinhos, porque eu fui lá e, tipo, comprei coisa do Paulo Moreira, do André Dahmer, que são cartunistas, quadrinistas que eu acompanho. Eu fiquei pensando que eu não acompanho nenhuma mulher, só gringa, não brasileira. Eu preciso conhecer o trabalho dessas profissionais também. Fiquei devendo muito, assim. Já é bom que você já percebeu isso, então
Vamos trazê-la para o mundo dos quadrinhos das mulheres. Tô em dívida com as nossas profissionais. Então, no caso, eu não conheço muito desses quadrinhos que são os grandes quadrinhos. Tipo esse que a gente vai falar aqui no programa, por exemplo. Pois é, esses eu também não conheço, pra falar a verdade. Inclusive, eu comentei lá no grupo do Feito por Elas, por causa do painel do Aves de Rapina, eu fiquei com interesse pela história do Aves de Rapina pela primeira vez na vida, assim, eu não tinha tido interesse até então. E aí eu perguntei lá no grupo do Feito por Elas, vocês que manjam de quadrinhos, né, por onde começar a ler Aves de Rapina, e aparentemente é meio complexo, né, porque sempre tem essa coisa que são várias séries, enfim, os filmes nunca são uma adaptação necessariamente direta de uma série em específico, às vezes mescla histórias diferentes, e aí eu não saí convencida de que eu sabia por onde começar, assim, eu continuo sem saber. Mas vamos falar então de Aves de Rapina, né? Começando pelo principal painel, né, que teve na quinta-feira. Como eu mencionei, eu não tenho interesse, não tinha até então nenhum interesse específico no filme. Não tinha interesse na personagem da Arlequina. Eu não assisti Esquadrão Suicida até hoje, então é algo que eu não tinha nem contato, não sabia o que esperar, sabe? Fui com uma baixíssima expectativa. A primeira coisa desses painéis é que são tipo 3.500 pessoas em um auditório gigante, e Uou. o clima disso é simplesmente incrível, porque mesmo que tu não tenha interesse, é difícil não se contagiar, porque as pessoas estão lá pra assistir isso e elas estão extremamente empolgadas, assim, sabe? E isso já te coloca num lugar que é de muito mais ansiedade do que o esperado, sabe? Entendi. Eu imagino que deva ser parecido com um estádio de futebol, que as pessoas ficam assim, né? Todas estão lá por esse mesmo motivo de assistir esse jogo e não tem como não se contagiar. Pois é, eu fiquei muito assim, porque eu realmente não... É isso, eu não tinha interesse nenhum na história da Arlequina, e eu agora tô, pelo menos, bastante curiosa com esse filme, né? E aí o nome do filme no Brasil vai ser Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa. Eu achei curioso. Assim, se você tivesse visto o filme, o Esquadrão Suicida, faria total sentido. Porque a hora que eu vi que eles lançaram com esse título, eu falei, mas é claro, né? Porque uma das questões era a questão da representação da Arlequina nesse filme, que, assim, foi muito ruim, assim, pelo menos pra mim. Eu não gosto de nada do filme, de nada. E aí, da Arlequina em si, eu fiquei pensando quanto que ela foi construída sob uma perspectiva masculina, sabe? Pra agradar o olhar masculino, assim. Nossa, então, sim. eu até achei curioso o quanto que ela se tornou maior do que isso, assim. Porque eu fiquei pensando dos motivos disso. Porque como personagem, assim, para a mulher se inspirar, eu achei bastante problemática. Mas acabou virando algo que rendeu até esse filme, né? O filme dela, o filme de heroínas que ela reúne. E aí eu falei, cara, só pode ser... Pra mim, são por dois motivos. Por causa da Margot, que eu acho que ela fez uma interpretação muito carismática, que as mulheres gostaram dela, sabe? Não especificamente de Arlequina em si, mas dela, da Margot Robbie como Arlequina, e também por causa do figurino, e aí até certo ponto, porque assim, apesar do figurino ele ter sido explorado para o olhar masculino, era um figurino divertido e que unia muitos elementos assim de cosplay mesmo, né? De coisa assim. Parece que foi feita para ser um cosplay. E aí eu acho que isso fez a personagem ascender, assim. Porque, sério, eu assim, nem gosto de lembrar, porque o filme é muito tosco. Então, por causa desse painel, acho que até assistir o filme só pra
me situar, sabe? Saber o que teve de apresentação da personagem antes do filme. Embora foi deixado bem claro lá que o filme ele funciona sozinho. Não precisa ter assistido nada da DC antes dele, né? Pra saber, né? O que esperar desse filme. Ele funciona como um filme sozinho, solo, né? Mas assim, uma coisa que eu... Ótimo. E uma coisa que eu gostei foi isso, que a Margot, ela disse que... Bom, tu falou ali, né? Eu acho que a personagem tem um visual muito interessante, né? E a Margot disse que ela gosta muito de brincar com a coisa de figurino, de, tipo, ela falou assim, play dress up, né, que é tipo brincar de vestir roupinha mesmo, assim, né, e que então pra ela eu imagino que seja muito legal essa coisa de ter figurinos vistosos e divertidos, né, mas ela disse que o que ela não queria era deixar a personagem da Arlequina pra trás, porque ela gostou de ter trabalhado com essa personagem, só que ela queria que tivesse um protagonismo feminino, e eu achei uma maneira muito sutil dela de falar sobre a forma como foi abordado, né, no Esquadrão Suicida. E que ela queria também que em um filme solo, né, tivesse espaço para a personagem não ser resumida só a certos aspectos psicológicos, porque foi muito comentado na época do Esquadrão Suicida que a Arlequina era uma pessoa que estava num relacionamento abusivo, né, uma coisa que era quase uma síndrome de Estocolmo ali, e meio que a personagem fica nisso, né. É isso mesmo. E só pegar um pouquinho disso do relacionamento abusivo que você falou, eu acho assim que poderia ser abordado, né? Porque faz parte da personagem do relacionamento doentio que ela tem com o Coringa. Só que é a forma como que eles colocam, sabe? Porque eles não trabalharam bem isso. Então é realmente problemático. E aí, o que eles fizeram lá nesse painel, eles trouxeram todas as atrizes, né? Veio a Margot Robbie, que é a Arlequina, a Mary Elizabeth Winstead, que é a Caçadora, a Jurnee Smollett Bell, eu não sei se fala exatamente assim, mas enfim, ela é a Canário Negro, né? E a Rosie Perez, que é a Renée Montoya. Além delas, veio a Ella J. Basco, que é a Cassandra Cain. E a Cassandra Cain, assim, foi uma... Vou fazer um parênteses e dizer que foi uma grande incógnita, porque a atriz falou bem pouco sobre a personagem. Aparentemente ela vai ter algum tipo de papel-chave que é meio que uma reviravolta e ela não pode falar muito sobre ela. Quem já leu os quadrinhos já deve saber. Pra gente ainda fica meio no ar, assim, né? E veio também a própria diretora, que é a Cat Ian, né? Pro painel. E aí, o que fizeram foi... Elas mencionaram um pouco sobre as características de cada personagem, o tipo de preparação que elas tiveram para fazer as atuações, principalmente as preparações físicas, né? Passaram, então, 2 vídeos. Um foi a cena de abertura do filme, assim, tipo, vamos mostrar todo o início do filme para vocês. E o outro foi, assim, um trailer que eles falaram, o filme ainda não tá totalmente montado e tudo, mas vamos dizer que seja um trailer provisório, né, pra gente ver. E aí, nesse momento, eles avisaram, olha, os seguranças vão estar circulando, é proibido filmar qualquer coisa, tipo, não podia registrar o que a gente visse, porque por enquanto ainda estava, digamos assim, sob sigilo, né. Mas eu já vi que outros veículos noticiaram o conteúdo. A gente não podia filmar, fotografar, mas pode dizer o que assistiu lá, né? Então, eu acho que eu vou aproveitar o podcast para fazer isso. Por favor. Então, esse aspecto que é o relacionamento abusivo, né? Então, algo que ficou claro ali é que isso vai ser abordado no filme. Tem uma cena em específico em que a Arlequina ouve um grupo de mulheres falando que ela era uma mulher que dependia do Coringa, que depois que eles tinham terminado, ela ainda continuava usando um colar com a inicial do nome dele, né? E que tem mulheres que realmente não nascem para serem independentes. E ela demonstra incômodo com aquilo e percebe que ela tem que seguir com a vida e que, mesmo eles tendo terminado em algum momento entre os 2 filmes, ela não tinha seguido com a vida, né? E aí ela resolve... Gente, spoilers, tá? Assim, pra quem não quer saber nada sobre o filme, eu vou contar coisas que apareceram ali, então, enfim. E aí ela resolve que uma maneira de ajudar ela a... tipo, dar um ponto final naquilo lá, destruir o que tinha sido o ponto de encontro deles, que era a indústria química lá, onde ela virou Arlequina, né? Então ela rouba um caminhão, coloca ele em alta velocidade,
pula dele e deixa o caminhão explodir contra aquela indústria química. E nesse momento a plateia foi a loucura, assim, tipo, muita vibração. E aí ela resolve ir pro derby de patinação pra lidar um pouco com a raiva, e aí conhece outras mulheres. E aí tem essa coisa de formar um grupo de mulheres que têm ou não poderes. Foi deixado claro que, na verdade, só a Canário Negro tem poderes, superpoderes mesmo, as outras têm capacidades, assim, treinadas, vamos dizer assim, né? Enfim, e aí é essa coisa, elas não necessariamente são heroínas, podem ser anti-heroínas, podem ser... Fica aberto à interpretação, assim, né? Uma delas diz que o negócio também tem que começar por dentro, que é sobre investigar a polícia corrupta de Gotham, né? E aparece um novo vilão, né? Porque é pegando esse buraco que o Coringa deixa na cidade. Aí elas mencionam a coisa de que vai ter um personagem que é o Máscara Negra, que é interpretado pelo Ian McGregor, que tem um restaurante ou um bar, não entendi direito, que se chama Máscara Negra, e ele vai ter algum papel importante, alguma relação com a Arlequina. Nesse momento eu fiquei meio assim, porque eles não deixam muito claro, e aí eu fiquei pensando, espero que não seja algo que de novo vai precisar criar uma relação entre ela e um cara pra desenvolver a história dela. Espero que não seja isso. Espero também. Mas assim, eu achei que a coisa do conjunto de personagens ficou bem interessante. E outra coisa que eu achei interessante é que toda a violência que é retratada ali, tem uma hora que ela bate com um taco de beisebol em um... Acho que era um segurança, as cenas foram muito rápidas, assim, né? Aquela montagem de videoclipe de trailer, né? Ela bate com um taco de beisebol, aí o que sai é tipo respingos amarelos, aí tem horas que ela bate em umas pessoas e saem confetes, então... Eu fiquei pensando se eles... se foi uma decisão pra Comic Con, já que o sangue é feito por CG e tem menores de idade, de não mostrar porque estão dizendo que o filme vai ser 18 anos, ou se é uma decisão estética do filme de tratar a violência de uma maneira lúdica. E se for essa segunda opção, eu já achei maravilhoso, assim, porque já é uma estética interessante, sabe? E que tem muito a ver, né, com a personagem, essa coisa circense, e que ao mesmo tempo que é lúdico, também é assustador, né? Então eu acho que tem tudo pra dar certo desse jeito. E assim, também a diferença de ser uma mulher que tá assinando o roteiro, né? Christina Hodson, a Cat Ian, que eu não conheço, nunca vi nenhum trabalho da Cat Ian. É a primeira vez que eu ouço falar da Cat Ian, mas assim, já é algo pra se pensar nessas questões assim, de como trabalhar essas personagens, né, femininas, assim, e tudo. E sendo que no outro Esquadrão Suicida, tanto a direção quanto o roteiro era do David Ayer. Então, só isso você já traz uma diferença, assim. E eu achei massa demais isso que você comentou, viu? Fiquei curiosa. Eu também, como você, não tava curiosa por esse filme, exatamente por causa do outro. Que eu já tinha achado, poxa, não dá. E aí eu imaginei, assim, que eles vão querer fazer algo pra, tipo assim, compensar o que fizeram com a Arlequina lá no outro filme, enfim, vão querer justificar, consertar as coisas. Aí eu não tava muito me importando. Mas pensando como esse conjunto de personagens, sabe? Essa produção que também é feminina, né? De mulheres, assim. Aí eu já olho com mais carinho e pensando, assim, que talvez possa render algo bacana mesmo, até pro universo da DC, sabe? Não só como um filme, mas também pro universo da DC, assim, que eles vão arrumar. Pois é, eu também não conhecia nada da Cat Ian. Ela não falou muito durante o painel. Esse foi um dos aspectos que eu fiquei um pouco decepcionada, porque o foco, claro, do painel acabou sendo muito a Margot Robbie, porque ela é o carro-chefe, né? Mas eu esperava que eles pudessem passar mais informações um pouco sobre esses processos de produção do filme. Isso não tem. Mas também um pouco ingenuidade minha, porque é um local que é mais pra
ser essa alegria do fã, essa coisa celebratória, do que tipo, ai, vamos saber como que foi feito o filme, sabe? Isso talvez é um pouco da minha expectativa de cinefilia, que não se aplica pra um lugar como uma Comic Con, né? Se bobear, se a Kate não tivesse ido, os fãs não iam nem se importar, porque ela não tá dentro disso da coisa da cultura da celebridade, né? Como ela não é conhecida como a Patty Jenkins é. Aí então eles nem iam se importar. Mas a gente realmente espera. Eu fiquei esperando que ela fosse falar um pouco mais. Assim, a maior fala dela foi ela agradecendo a Margot Robbie. Eu não sei como se deu esse processo, mas ela disse que foi a Margot Robbie que puxou ela pra dentro do projeto. Então eu imagino que a Margot Robbie, como já estava vinculada, tinha algum poder de decisão e de alguma forma pôde influenciar na escolha de quem ia dirigir o filme. Não sei como foi isso, mas eu tava vendo no IMDb, e antes do Aves de Rapina ela só tinha um longa, que é Dead Pigs, de 2018, que, sei lá, não, acho que nem foi lançado no Brasil. Então, realmente, ela não tem esse peso de famosa ainda. Talvez com esse filme ela adquira esse status, né? Esse filme dela, esse Dead Pigs, eu vi que ele ganhou o prêmio lá em Sundance. Então ela fez o nome dela lá no Festival de Sundance. Lá nos Indies. Lá nos Indies. O que é legal, né? É legal, E uma das coisas que mais me deixou curiosa a respeito do filme depois de ter assistido o trailer é a possibilidade de a gente finalmente ter uma protagonista feminina, assim, desses filmes pop mainstream, que seja full louca, descontrolada, sabe? Porque eu fiquei pensando muito nisso, que a gente já mencionou isso em outros programas, que a gente tem uma tendência recente de filmes que são grupos de mulheres que se envolvem com crime, ou que fazem uma gangue de alguma forma, enfim, máfia, essas coisas. Só que eu me sinto um pouco tapeada, porque quase todos esses filmes tentam justificar as ações dessas mulheres, e nenhum permite que elas sejam anti-heroínas de verdade. Então, um exemplo recente foi o Rainhas do Crime, The Kitchen, né? Que eles ficam o tempo todo tipo, mas é porque elas querem criar os filhos, querem um lugar melhor pra criar os filhos, não sei o que lá. Foda-se, gente. Tipo, assumam, tenham coragem de fazer uma protagonista que seja imperfeita de verdade, que tenha motivações escrotas e ruins de verdade, sabe? Parece que quando é uma mulher sempre precisa ficar arrumando uma desculpa pra ela ter umas ações, assim. E aqui, pelo menos pela cena e pelo trailer que foi mostrado, fala que, claro, a Arlequina, ela tem uma certa cicatriz emocional que vem desse relacionamento com o Coringa, mas não tenta usar isso como um atenuante, e ela se apresenta como uma pessoa descontrolada e capaz de fazer muitas coisas, assim, vamos dizer, né? Então, isso que eu fiquei curiosa. Eu espero que o filme abrace essa oportunidade de realmente fazer uma protagonista que não seja preto no branco, sabe? Eu também fico pensando muito nisso, assim, parece que tem sempre medo, né, de abordar uma mulher imperfeita, maligna, e que não tenha que ter ali uma justificativa para isso, psicológica, ou sei lá, comportamental, enfim. Queremos a full louca, com certeza. Sabe, eu tava pensando aqui, uma personagem vilã que eu gostei, cara, não me veio assim, de cara. Eu lembro muito, foi da personagem da Rebecca Ferguson em Doutor Sono, você viu? Eu não vi Doutor Sono. Pois é, ela é uma personagem que, assim, não tem disso, sabe? Ela é mais ponto, não ficam pensando em justificativas de por que ela é assim, mulher e tal. Gostei dela, e ela é bem enigmática. Eu não imaginava, sabe? Não era um filme que eu tava esperando, assim, que fosse ter uma vilã. E aí é uma que me passou pela cabeça agora que a gente tá falando sobre isso. Esqueci o nome dela. Ainda quero ver, Doutor Sono. Deixa eu ver se eu por aqui. Rebecca Ferguson. Não, se falar que ela tem um estilo também que é ótimo. Rose the Hat. Tá.
Esse eu deixei passar nessas últimas semanas, eu ainda quero ver antes do ano acabar, enfim. E é isso, então, fiquei animada pra assistir Aves de Rapina. O filme vai estrear logo, vai estrear a previsão no Brasil é dia 6 de fevereiro, então esse a gente não tem nem que esperar muito, né? Tá aí, já tá aí, gente. Piscou, chegou. Outro filme que teve painel que movimentou muito lá na CCXP foi o Star Wars, né? A Ascensão Skywalker. Esse foi no sábado. Eu não tinha credencial pro sábado. Eu tentei entrar em contato com a Disney, falando do podcast, falando que queria abordar o filme no podcast. Mas, enfim, a Disney é bastante complicada para conseguir acesso às coisas. Não deu. Inclusive, nem faz cabine aqui em Belo Horizonte, pra você ter uma ideia. E as cabines aqui em São Paulo são uma loucura pra conseguir lugar, assim, muito competidas, assim, né? E a gente nunca entende muito bem qual que é o critério, assim, né? Porque, por exemplo, só pra falar de alguns dos filmes Vingadores aí mais recentes, né? O da Capitã Marvel, o Vingadores Endgame, né? Eu fui convidada pra cabine, fiz a crítica, tudo, beleza. Mas, por exemplo, o Capitã Marvel, eu não fui convidada pra cabine, tipo, feito por elas, né? Então... Nossa, velho, era o que mais tinha a ver. Exato, e aí, tipo, depois eu fui ver no cinema e a gente gravou um programa sobre o filme, né? E aí eu ainda mandei um e-mail pra eles dizendo, olha, eu gravei um programa sobre o filme, mas não sem ter ido à cabine, enfim, tem umas dificuldades assim com a Disney. Aí o fato é que não consegui acesso ao painel do Star Wars. A gente nem deveria estar falando dele no programa por causa disso. Aquela, né? Vingativa. Mas eu acho que é um filme que acaba que gera muito interesse, né? Então, o que eu sei é o que todo mundo sabe, é o que tu sabe também, é o que foi propagandeado e noticiado nos outros veículos, né? Que foi um painel muito curto, eu acho que não chegou a ter meia hora de duração, alguma coisa assim, não tenho certeza. Sendo que o espaço é reservado por 1 hora, né? Teve uma homenagem a Carrie Fisher, que disse que as pessoas ficaram muito emocionadas. E os atores falaram sobre como foi atuar sem a presença da Carrie Fisher no set. E é isso, assim. E aí agora ele estreia logo, né? Estreia agora dia 19 de dezembro. Então já tá aí, né? Poxa, então falaram bem pouquinho, né? Achei que eles iam, sei lá, esquentar mais. Porque veio bastante gente, assim. Então. Não veio o Adam Driver, o que pra mim seria, assim... Eu sei lá, daria um jeito de sair daqui e sabe? Tô brincando. Mas, assim, faltou o Adam Driver pra mim, obviamente. Mas veio bastante gente, né? Então eu imaginei que eles fossem fazer uma coisa maiorzinha. Então não fizeram, foi meia hora só. Que paia. Mas, enfim... Eu, com certeza, assim, de todos os painéis, esse seria o que me deixaria mais interessada, mesmo que fosse mais rápido, porque é dos filmes o que eu acompanho há mais tempo, que eu mais gosto, e tem uma relação mesmo, assim, de afetiva até, assim. Então, e a personagem Rey, da Daisy Ridley, pra mim, é um dos maiores acontecimentos. Sim. E aí, eu fiquei pensando, assim, que eles iam passar algumas informações a mais, mas não, né? Já tá aí, o filme já tá estreado. Já tem todos os trailers, isso, né? Já tem todas as artes de divulgação. Eu acho que não tinha mais muita novidade, né? Pra apresentar, né? Agora é só vendo o filme mesmo. Mas pra mim também, assim, eu queria muito ir nesse painel por causa da presença da Daisy Ridley, do Oscar Isaac. Gente do céu, eu ia morrer se eu visse o Oscar Isaac na minha frente, mas enfim. É outro lindo, ó. Mas eu tenho, assim, uma relação muito ambígua com Star Wars, que é uma relação ioiô. Eu fui e voltei, assim, com Star Wars, sabe?
quando eu era criança, eu não tive muito interesse por Star Wars. Eu não fui aquela pessoa que cresceu vendo os filmes do Star Wars. Eu, ao contrário, naquela tradicional briga Star Wars e Star Trek, eu assisti a série clássica de Star Trek, mas eu nunca tinha visto os filmes do Star Wars até o começo da adolescência, assim. E quando eu vi os filmes do Star Wars, eu gostei demais, assim. A trilogia clássica, né? E aí eu fiquei completamente apaixonada. Uhum. Enfim, na época da pré-história da internet, eu usava minha internet de escada pra baixar MIDI de fala de personagem do Star Wars, esse tipo de coisa. Aí veio a trilogia nova e eu decepcionei muito, eu acho que como quase todo mundo, assim. E depois, com a adolescência avançando, essa coisa de nerd me encheu um pouco o saco, assim. Então eu fui desgostando de várias coisas que eu gostava, porque as pessoas eram muito chatas, tipo O Senhor dos Anéis e Star Wars. Porque nerds têm algumas coisas, assim, que são chatas mesmo, né? Enfim. A comunidade, né, o machismo do meio, acaba, né? tipo, é um meio machista mesmo, é um meio que tem muitos problemas em relação à diversidade, né, tanto é que depois dessa última trilogia, né, da mais nova, que eles ficaram, inclusive, alguns fãs, né, ficaram, inclusive, incomodando com a menina, como é que é o nome dela? Ah, esqueci. A Kelly Marie Tinha anotado Tran. aqui. Isso. Então, assim, são tóxicos. Esses são os fãs do tipo tóxicos, que não só atrapalham outros fãs a participarem da coisa toda, da comunidade e tudo mais, como atrapalham o andamento da própria história, da própria narrativa e do trabalho de quem participa dos filmes, assim, porque sofre bullying na internet, as pessoas são perseguidas, enfim. Eu fico imaginando que não é um trabalho fácil também, né? Se você não agrada esse tipo de fã, eles te perseguem. Então, são uma praga. Isso aí é que mancha a história E a Kelly Marie, ela teve que deletar a conta de Twitter dela por causa das pessoas agredindo ela pelo Twitter, né? Então, realmente é um fandom de uma masculinidade tóxica prevalecendo, né? Então, isso foi me dando um ranço conforme eu fui crescendo, assim. E aí me afastou, né, do Star Wars. E eu recuperei o encantamento com a série foi com essa trilogia nova, porque eu acho que a personagem da Rey é algo realmente fantástico, assim, com só 2 filmes. Com o primeiro filme eu já tava vendida, total, assim. Então, hoje eu tenho de novo camiseta de Star Wars, mas eu tenho camiseta da Rey. Não é ou qualquer outra camiseta de Star Wars, assim, né? E é isso, assim, eu acho que essa trilogia resgatou. As pessoas falam que tem gente que deixou de gostar por causa do tipo de diversidade que foi incluída na narrativa. Eu acho que, na real, a maior parte do público não é um homem branco, e o que essa trilogia nova fez foi resgatar fãs que estavam se afastando, né, ou que tinham se afastado da série por N motivos, né, relacionados tanto à narrativa quanto ao fandom, né. Exatamente. E é uma narrativa muito boa, assim, porque ela, ao mesmo tempo que ela tá trazendo tanta coisa nova, ela também não esquece de tudo que foi construído, né, da história de Star Wars, assim, tá o tempo todo fazendo homenagens, Sim. fazendo citações, tá tudo muito conectado. Então isso é importante, assim, mas apontando para um futuro e pensando de uma maneira nova, assim, para tentar trazer esses novos personagens, novos histórias, essa coisa mesmo da força não ser ligada exclusivamente a Skywalker, e muita gente acha isso ruim, né? Acha que, nossa, mas a Rey tinha que ser Skywalker, enfim. Eu achei sensacional. Eu espero que ela não seja. Espero que nesse filme eles não revelem ela ser. Eu espero que não seja. Eu acho que, assim, por mais que no segundo, né, acabou falando da origem dos pais dela e tal, ainda não ficou 100% certo que seja, né? Porque a informação quem deu foi o Kylo Ren. Mas eu acho que eles não vão fazer isso não, sabe? Eu acho que ela não é Skywalker mesmo. E eu tô adorando que não seja. Eu acho que não precisa ser... Porque eu vejo muitos fãs falando assim, mas a história é a história dos Skywalker. Eu falei, não, gente, é muito maior que isso. Claro que, assim, o que foi contado até então é a história de Skywalker. Mas dá pra ampliar, entende? Dá pra ser muito mais do que isso.
Então, pra que se apegar, sabe? Há sempre aquela linha, é como se fosse uma linha de sucessão de realeza, né? Tem que seguir essa linha, não pode desviar. Eu gosto dos desvios e acho que foi uma boa sacada, assim. E ao mesmo tempo, ela é uma personagem que tem tudo a ver com os outros personagens também, né? Tipo, o próprio modo como você conhece ela, como que ela vai crescendo, vai descobrindo, assim. Tem tudo a ver como os outros filmes foram construídos também. E essa coisa de ser sempre os Skywalkers e tudo, tem também o fato de que no segundo filme o Luke, de certa forma, deixa um legado pra ela, né? Os ensinamentos dele. Então tá feita a conexão. Não precisa ser uma conexão biológica. Ela tem, sei lá, as capacidades dela, que já estavam ali latentes, mas ela também passou por esse processo de treino com ele. Então eu acho que essa coisa de transmitir o conhecimento é muito mais interessante do que algo que seja meramente herdado geneticamente, vamos dizer assim. Geneticamente. E olha só, traz essa discussão também da família, né? Tipo, olha a conexão que ela tem com o Luke, que ela tem com a própria princesa General Leia. Assim, olha que maravilhoso que essa conexão não precisa ser necessariamente uma conexão que tem a ver com sangue, que tem a ver com a biologia, sabe? Eu acho que o filme também tá apontando pra isso, assim. Como que é possível ter essa família sem ser diretamente algo ligado a sangue, assim. Então eu achei sensacional. Eu quero que siga assim. Essa trilogia nova de Star Wars fez algo que a trilogia do prequel não conseguiu fazer pra mim, que foi criar essa conexão emocional com os personagens. E eu devo dizer que nos 2 filmes até agora eu chorei, porque eles conseguiram fazer isso com a gente enquanto público, sendo que, como eu falei, eu sou essa pessoa que já tinha me afastado da série, então pra eles conseguirem me fazer chorar, assim, é porque me pegou mesmo, sabe? E eu sei lá, eu tô bem ansiosa pra esse terceiro filme. Eu espero que tenha um desfecho bacana da trilogia pra esses personagens pelos quais a gente já se afeiçoou, né? Com certeza. E é muito... Star Wars é uma coisa muito sofisticada, né? Eu acho um filme muito sofisticado, assim. Tá lidando com algo que é bem e mal, basicamente, mas é feito de uma maneira muito sofisticada. As imagens são muito bonitas, assim. Eu não esqueço a apresentação da Rey. Pra mim foi uma das coisas mais impactantes do cinema, assim, porque eles dão o tempo necessário para aquilo, assim. Eles não é corrido, a coisa é muito bem feita para você entrar naquilo mesmo, assim, prestar atenção aos detalhes. Então, e sem falar nas fofurinhas que aparecem, né? Aí, os bichinhos todos, os robozinhos todos. Enfim, o BB-8, que foi, pra mim também, uma ótima sacada, trazer esse novo robozinho, que a gente já se apaixona de cara. E até nessa nova série também que eu tô acompanhando, Mandalorian, que também todo mundo já viu, até quem não vê a série já viu na internet, nas redes sociais aí, o Baby Yoda. Então eles têm essa capacidade de criar, assim, batalhas, né, guerras intergalácticas, ao mesmo tempo criar coisa fofa. Então, assim, eu sou fã mesmo. E eu fico pensando no que o filme vai trazer e tal. Então tem essa coisa da Rey, né, pra gente ter a certeza de quem que ela é. Tem também essa relação dela com o Kylo Ren. Que será que o Kylo Ren vai decidir pra vida dele, né? Qual dos lados que ele vai escolher? Porque eu acho também que é um personagem muito bom. O Adam Driver, todo mundo que me conhece sabe que eu sou fã. E eu gosto de me vestir às vezes. Star Wars me provoca isso. Eu gosto de me vestir pra ver o filme inspirada nos personagens, assim. Aí eu lembro que quando foi pra ver o Despertar da Força, eu já me vesti mais ou menos com um vestido sobre uma calça, sabe? Tudo preto. E aí, quando eu fui ao banheiro, as meninas tinham visto, a gente já tinha visto o filme, aí eu saí, aí foi ao banheiro, as meninas estavam lá falando assim, olha, ela já está vestida de Kylo Ren. Aí eu falei, ótimo, era essa a minha intenção. Porque assim, eu não faço um cosplay, mas eu me visto de uma maneira que lembra, adaptado. Sabe? Aí, adaptado. Aí eu adorei que as meninas reconhecem.
Massa. Eu falei, é isso mesmo. Eu acho que um pouco dessa sofisticação que tu fala também vem do tipo de narrativa, né? Porque tem uma certa inspiração mítica religiosa, assim, na forma como a história é construída, né? Em todos os Star Wars, né? Eu acho que isso ajuda também nessa construção de uma grandiosidade, né? Nas histórias. Sim, sim. Certeza. Os figurinos também, né? Sim. É uma coisa incrível. Que são, inclusive, a parte que presta, principalmente, né, da trilogia a intermediária, o prequel, né? A personagem da Natalie Portman, a Padmé Amidala, que é aqui, toda vez que ela aparecia, também era outro acontecimento, assim. E, bom, tem essa questão também da gente rever, né, a General Leia, que é outra coisa que emociona. Eu imagino que lá no painel, como você falou, as pessoas deviam ter todas, assim, sentido meio que uma energia, porque, eu não sei, é tão forte, assim, o que ela deixou, né, pra gente e tal, que toda vez que a gente vê... Eu choro. É algo, assim, não sei, é algo transcendente, assim, um negócio que, sabe, é uma das coisas mais bonitas que o cinema pode proporcionar. E aí tem isso, né, da gente rever, porque eles recuperaram as cenas que ela já tinha deixado gravada e tudo. Então, tô ansiosa pra ver isso também. Essa conexão dela com a Rey, essa coisa, né, mental e tudo, esse suporte que ela dá pra Rey. Ela é uma mentora, e essa coisa, né? do Palpatine. Ela é uma mentora, exatamente. O que é ótimo, né? Uma mulher também sendo mentora, não só o Jedi homem, né? E aí, tem também essa coisa do Palpatine, né? Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, como que vai ser a volta dele? Porque ele tinha morrido lá no Retorno de Jedi, de 83, pelo próprio Darth Vader. E aí a gente já viu em trailer, e o próprio J.J. Abrams já comentou também que ele volta. Então também tô curiosa pra saber como é que vai ser isso. Exatamente. O papel dele ali. Também fico curiosa, assim. Eu não sou uma pessoa que... quando são filmes que não me despertam algum interesse específico, eu assisto trailer. Mas quando são filmes que eu fico realmente ansiosa pra ver, eu fico evitando os trailers, assim, sabe? Mas o trailer de Star Wars, eu te falo, eu também evito todos os trailers possíveis. Mas trailer de Star Wars, eu falo pro você e todo mundo que tá assistindo é ótimo, todo mundo que tá ouvindo, pode ver sem medo, porque eles conseguem fazer um trailer que não entrega nada, sabe? Sim. Te deixa curioso, te deixa na expectativa, mas não entrega nada, assim. Eles sabem fazer trailer. Eu sempre comento isso. Todo mundo devia seguir o que Star Wars faz, sabe? Porque tem trailer que praticamente entrega a história completa, né? Tipo assim, não dá os detalhes, mas dá cenas que são importantes, que aí quando você assiste no dia do filme, já não tem mais o mesmo impacto, porque você já viu aquilo no trailer. Star Wars não, eles constroem de forma muito minimalista. Eles pegam uma essência e fazem esse trailer a partir dessa essência do filme, assim. Então, pode ver tranquilo. Então, os do filme anterior eu tinha assistido, mas os desse eu confesso que eu não assisti. Mas eu não tenho problema com spoiler propriamente dito, eu não acredito muito nisso, porque eu acho que a história nem é o ponto principal, é a forma como ela é contada, né? Então saber pontos da narrativa nem sempre me incomoda. Mas não sei. Então eu não tô sabendo muito o que vai acontecer no filme ainda, né? E daqui a pouco ele tá aí. Mas é isso, assim, eu tô... Não vou dizer ansiosa, porque é uma palavra muito forte, mas tô curiosa pra saber o que vem por aí. Então, pra quem quiser relembrar o filme antes de assistir ao filme novo, Os Últimos Jedi também tá disponível no catálogo de streaming do Telecine. E o filme ele vai estrear, como a gente falou, no dia 19 de dezembro, né? Então já tá nas nossas portas aí. Então. E o figurino é do Michael Kaplan. Sim, que tá ficando especialista em filmes de ficção científica, né? Pois é, massa demais. Gosto. Bom, e o painel que eu tava mais ansiosa pra assistir, que foi o que eu propus quando eu pedi o credenciamento, né, pra gente cobrir a CCXP, era o da Mulher Maravilha 1984, com a direção da Patty Jenkins, né? Não sei, eu acho que o filme da Mulher Maravilha, o primeiro, né, o de 2017, já foi um certo marco nessa coisa das protagonistas nesses filmes da cultura pop, assim, com seus problemas todos. A gente comentou sobre isso no nosso programa na época, mas eu acho que ele foi
Um dos filmes melhor realizados, a gente também comentou isso no nosso programa da Capitã Marvel, né? Que Capitã Marvel, como é um filme mais recente, deveria ter dado um passo à frente, mas não deu, na nossa opinião, né? Em relação ao Mulher Maravilha. Então, eu espero que esse Mulher Maravilha 1984 seja esse filme que dê um passo à frente, né? Em relação a essas protagonistas. Mas, então, esse painel era o último painel, às 5 da tarde. Aconteceu um pequeno problema na minha presença nele, assim. Como eu fui com a credencial que o Telecine forneceu, eu não tinha conseguido o credenciamento de imprensa para entrar nos painéis. O que eu tinha era uma credencial de convidada, que era adicionado um adesivo que colocava como se fosse uma prioridade. Eu era uma convidada VIP. Com aquele adesivo na credencial, eu conseguia entrar em qualquer painel que eu quisesse, desde que tivesse espaço dentro, né? Um lugar lá dentro. O que aconteceu foi que eu cheguei algumas horas antes desse painel, passou o painel da HBO, passou o painel da Warner, eu na fila e nenhuma pessoa da fila de credencial de convidados entrou nas 3 horas que eu fiquei na fila, assim. Eles só estavam deixando entrar quem tinha o convite da Warner pra entrar. E aí a pessoa entrava já no painel da HBO, porque tinha o convite, por exemplo, do painel da Warner, e uma vez lá dentro ela não tinha obrigação de sair. Então, por exemplo, alguém que tinha um convite pro painel da Warner e não do painel da Mulher Maravilha, não era obrigado a sair pro painel da Mulher Maravilha pra liberar aquele lugar, entende? A pessoa podia ficar lá direto. E aí o que aconteceu? A Warner, eu não sei como, tinha centenas de convidados, entrou uma galera com convite, entrava todo mundo com convite, e a fila de credencial de convidados não entrou nenhuma pessoa. Quando fechou o painel, eu era a primeira pessoa na fila com a cara na porta, sendo que não porque as pessoas que estavam na minha frente tinham entrado, mas porque elas tinham já desistido no meio desse processo. Eu fui a única que ficou lá até o final, mas realmente, assim, foram 3 horas de espera e ninguém da fila entrou. Então, assim, foi bem frustrante. Porque, assim, no próprio painel do Aves de Rapina, eu cheguei lá, mostrei minha credencial plena e entrei, assim, sentei lá na frente, linda, maravilhosa, assim. Eu pensei que ia ser um processo similar, mas, assim, não teve espaço. Era só convidado da Warner. Então, foi triste, assim. Poxa vida, eu fiquei chateada também com isso. Eu também. Porque tava aqui já louca pra saber como é que tinha sido e tudo. Porque eu tava vendo na internet que bonito que foi, porque eles entregaram umas pulseiras, né? E aí essas pulseiras, elas tinham um brilho, assim, uma luz. E aí eu acho que eles controlavam essa luz e tal, as pessoas que estavam lá no painel, cada vez que falava alguma coisa, aí essa luz acendia. Eu falei, gente, que coisa mais maravilhosa, sabe? Sim. Parecendo um show de rock, assim, com os celulares ligados e tal. Sim. E eu tava completamente... Esse era o painel que eu tava motivada, assim. Eu queria estar lá, sabe? Tipo, toda a proposta de cobertura da CCXP foi criada em torno desse painel, né? Então foi muito frustrante, assim, porque foi aquele momento tão perto, tão longe, né? E aí, depois que termina o painel, os convidados sempre iam pro palco do Omelete, que era do lado de fora, e era tipo um auditório montado ali mesmo. Era tanta gente, eu tava bem na frente, assim, né? Tava do lado de fora do stand do Omelete, de frente pra onde era a passarela e esse auditóriozinho, assim, com a plateia. E na hora que entrou a Patty Jenkins e a Gal Gadot, era tanta gente gritando, com o celular levantado pra filmar, que eu levantei o meu pra filmar também, e eu só filmei braços e celulares. E depois eu vi as duas pelo telão e eu fiquei, gente, elas estão na minha frente e eu não tô vendo elas. Nossa, foi uma sensação muito triste, assim. Que louco. Que loucura, gente. Tá vendo, pessoal, como que produtor de conteúdo sofre? Ai, ai. Mas é esse efeito, né? Eu acho que isso diz muito do que a Mulher Maravilha representa, assim, o que a Gal, o que a Patty Jenkins tá deixando, assim, de história
mesmo, porque foi o primeiro filme que se atentou pra isso, pra essa necessidade que a gente tinha de tanto tempo, assim. Eu me lembro até agora, quando eu tô falando, eu me lembro de como que eu me arrepiei, assim, de sentir tão representada. Foi um negócio, mesmo com os problemas Sim, e sim. tudo, tipo, de não ser um filme perfeito, mas foda-se, sabe? É uma personagem que, assim, grande, de tudo isso que a gente precisava. E a Gal, ela é muito, mas muito carismática. Muito carismática. Eu acho ela incrível, assim, pro papel. E tem essa coisa da Mulher Maravilha, ela não ser masculinizada. Isso que eu acho massa também, porque cai muito nisso, né, se tem que ser uma mulher forte, uma heroína forte, então vamos masculinizar, ou enfim, vamos torná-la durona. Não, ela é uma pessoa fofa e forte. Uhum. Isso, assim, é sensacional. Eu adoro que ela tem essa né, ela é uma pessoa bondosa, uma pessoa fofa mesmo, assim, que dá vontade de abraçar, mas ela, ao mesmo tempo, ela pode matar, sabe, os seus inimigos, ela pode salvar uma comunidade, um planeta, enfim, isso é fantástico. Outros tipos de força, né? Uhum. É isso, assim, quando vi o Mulher Maravilha, como tu falou, me emocionei também, aquela cena dela atravessando o campo lá na guerra e tal, aquilo ali é muito forte. Que ela sobe, né, o front, assim. Então, aquilo ali é muito aquela forte. Cena é inesquecível, é icônica. E aquele é o momento em que a gente, enquanto mulher, adulta, que não teve esse tipo de personagem quando era criança e tal, diz, finalmente, tipo, é aquela coisa assim de que bom que as meninas hoje em dia têm essas personagens. Claro, sempre vai ter uma outra questão que poderia ser melhorado, o próprio fato de que enfiaram o romancezinho ali no filme. Ah, o vilão não é o melhor. Nenhum filme desses tem um bom vilão, gente. Só o Loki, aquela, né? Esses vilões da Marvel são tudo... Pantera Negra. Pantera Negra, é verdade. Mas a maioria dos vilões da Marvel é muito fracos. Quer dizer, embora esse é da DC, né? Mas, enfim. Mas, assim, vilão de super-herói é isso aí, é galhofa mesmo. Mas esse foi o filme em que eu vi e pensei, nossa, que bom, sabe? Finalmente. Esse momento chegou, né? Esse momento é meu, né? Esse momento é meu. E aí agora, com o painel, né, o filme ele vai estrear só em junho, então ainda tem muita coisa pela frente, né, vai ser no dia 4 de junho. E uma das coisas que eu comentei na época do filme anterior era o fato de que, de novo, né, era síndrome da Smurfette, né, porque quando ela vai pra Terra dos Humanos, né, ela trabalha com um grupo de homens lá, né, na Primeira Guerra, né. E aí nesse filme parece, pelo que eles mostraram no trailer que foi lançado na Comic Con, né, que eles deram uma corrigida nisso. Então já tem a Kristen Wiig, que a Patty Jenkins deixou bem claro que vai funcionar tanto como amiga, Mulher Maravilha, como alguém que vai pro extremo oposto. Então pode ser que tenhamos aí uma anti-heroína ou uma vilã, um relacionamento frenemy, né, aquela coisa. Acho interessante a possibilidade, né, também de mulheres vilãs, né, e tudo. Uhum. Volta o Steve, né, como interesse amoroso, né, ou amigo, não sei, né, mas a Patty Jenkins também foi perguntada como que isso é possível, já que o filme vai se passar em 84, ele não envelheceu, ela disse que isso ainda é um segredo, então vai ser provavelmente um ponto importante da trama, essa explicação, né, e na minha opinião, Chris Pine é o melhor Chris, né, então acho válida a presença dele. Melhor Chris, você tá falando de todos os Chris de Hollywood? Dos Chris's de filmes de super-herói. De todos os Chris? Eu acho que eu gosto do Chris Hemsworth. Aquela voz dele de Deus. É o meu número 2. É o Thor. É o número 2 pra... Nossa, eu amo aquele Chris Hemsworth. Caramba. Enfim. Mas realmente, são todos Chris muito interessantes. Mas, eu tô empolgada porque eu gostei já de cara do cartaz do filme. Achei lindo o cartaz com aquela armadura nova, toda dourada. E eu acho que bom, é uma armadura diferente, significa que ela vai enfrentar uma coisa possivelmente pior, né? Uhum. Algo mais complicado, assim. Então eu tô ansiosa porque eu acho que vai ser um filme
melhor realizada, assim, mais bem pensada. Essa coisa da volta do Chris é um enigma pra mim, não faço a menor ideia. Provavelmente quem leu quadrinhos, quem conhece, já deve estar com mil teorias, já sabe mais ou menos como que eles arrumaram pra fazer essa volta, mas eu não faço a menor ideia. Mesmo, sei lá, aí na minha cabeça vem todas essas coisas de ficção científica, né, tipo, clonagem, congelamento, sei lá, congelamento, exatamente, mas assim, não tem base nenhuma o que eu penso, assim. E essa coisa que você falou do Smurfette, muito importante mesmo. Eu acho que a Kristen Wiig, que eu gosto, acho uma atriz boa, se ela fizer realmente essa relação ambígua, né, meio amiga e, sei lá, se transforma depois em vilã, também vai ser bem interessante, assim. Eu vi o trailer, não sei se foi o mesmo trailer que passou, mas tem até uma cena das duas que elas estão, acho que tomando alguma coisa, assim, conversando como se fosse num encontro, né, assim, uma de frente pra outra, elas estão conversando, e assim, achei a cena ótima, que elas têm uma química muito boa, e aí eu falei, olha, acho que aqui vai ficar interessante também. E essa coisa que eu tô curiosa também, da volta em Themyscira, assim, pra saber como que a vinda da Diana, né, pro mundo dos humanos, como que isso afetou a dinâmica lá na ilha, o que ela, sei lá, o que ela levou pra elas, né, depois de ter passado esse tempo no mundo dos humanos, que ela pode levar pra elas, enfim, essa dinâmica com as Amazonas também, que eu tô bem curiosa. Sim, porque tem que ter algum impacto de alguma forma, né? Não tem como passar batido, né? Eu também amei a estética do filme, tô gostando muito até agora. Agora, ultimamente tá meio clichê essa coisa de se aproveitar de um revival dos anos 80, essa moda Stranger Things, assim. Mas a forma como estão sendo usadas, pelo menos nas artes de divulgação, as cores e tudo, tá parecendo diferente do que essas estéticas que têm sido usadas nos outros revivals. Então eu tô tendo fé de que vai ser algo mais interessante em termos estéticos, assim. E só pra constar, eu tinha visto aqui que a personagem da Kristen Wiig, o codinome dela vai ser Cheetah, né? Então é bem nome de vilã mesmo, né? Ai, isso é. E bom, pra quem quiser revisar também, né? O filme Mulher Maravilha também tá disponível no catálogo de streaming do Telecine, né? Adoro. Gente, quem não viu ainda, veja, por favor, muito legal, muito legal. E até pra poder também fazer essa ponte com o novo filme, né? Que nesse caso, ao contrário do Aves de Rapina, é uma continuação direta, né? Então eu imagino que seja necessário ter a base do filme anterior para entender a história. Claro que eles sempre vão dar uma revisada, situar ali, mas é essa continuação direta, né? Sim, sim. A gente que não conhece os quadrinhos, a gente fica meio assim, né? Tipo, é só o que os filmes entregaram, né? Tipo, você não tem muitas outras bases para poder pensar. Na época do outro Mulher Maravilha, como ele me despertou muita curiosidade também, eu até fui atrás de quadrinho pra ler e li alguma história de origem dela e tal, mas assim, é muito difícil de conseguir, quem não acompanha os quadrinhos, conseguir usar eles pra situar nessas adaptações, porque são muitas versões, muitas gerações, autores e autoras diferentes, enfim. É complicado chegar agora e querer se situar por isso. É diferente de uma adaptação de livro, né? Que a gente pega, gostei desse filme, vou ler o livro. E aí já sabe, é aquele livro, né? O quadrinho é muito mais complexo para conseguir fazer isso e passar para outra mídia, né? Para mim não deu muito certo, não. Então, e sobre as atrações lá da própria CCXP, o próprio Telecine tinha um stand lá no local, que era um dos stands que eu acho que foram dos mais visitados. Tinha algumas atividades lá que eram brincadeiras que eram relacionadas aos gêneros do cinema, então tinha uma escalada para aventura, tinha um quiz na comédia porque as pessoas ficavam girando, enfim, tinha muita fila, assim, e eu acho que foi um dos stands mais bem bolados nesse aspecto de interação com o público. Então, e aí, por exemplo, os prêmios para quem fizesse cada atividade assim no stand era justamente uns bottoms que eram de ilustrações de artistas que estavam expondo no Artists Alley. Então, eles tiveram essa parceria, né, com os ilustradores também.
E eles montaram lá um estúdio, que era o Glass Studio, que era justamente para quem quisesse gravar um podcast ou um vídeo de YouTube lá poder usar, né? Então isso eu achei bem interessante. A gente acabou não usando porque só eu estava presente da equipe, então não tinha como gravar porque não estava a equipe presencial lá, né? Mas, por exemplo, a Ira e o pessoal do Mundo Freak, eu sei que gravaram ao vivo lá um programa, então achei que foi uma proposta interessante. E aí eu acabei conversando com a Anne Beatriz Parente, que é a gerente de comunicação e branding do Telecine, e perguntei para ela um pouco sobre essas questões da participação deles, né, no CCXP. Ana Beatriz, explica um pouco pra gente como que foi essa parceria com os podcasters e também com os ilustradores na CCXP, porque vocês poderiam ter feito um stand e ter feito esse trabalho sozinhos e vocês optaram, né, por trazer o trabalho dos ilustradores pro stand e também trazerem os podcasters para trabalharem dentro do stand, né? Como que foi isso? Falando sobre os ilustradores, a gente no Telecine já é fã do trabalho de vários ilustradores há bastante tempo e a gente desenvolve parcerias com eles já há bastante tempo também, diversas parcerias. A CCXP acaba sendo um berço, né, de ilustradores, de quadrinistas e onde os principais talentos estão presentes lá no festival. Então, nada melhor para a gente do que aproveitar esse momento, esse lugar que está todo mundo presente fisicamente, né, para ampliar essa nossa parceria de um jeito que gera valor para a nossa marca e para o nosso público, que foi através dos bottoms e dos prints que a gente desenvolveu com eles, e também apoia o trabalho e fortalece o trabalho desses talentos que a gente admira tanto. E sobre a parceria com os podcasters, na verdade foi parceria com podcasters e criadores de conteúdo em geral. A gente entendeu que ter o nosso Glass e esse espaço para receber os criadores de conteúdo ampliava a nossa visibilidade de marca e fortalecia a nossa relação com esses parceiros que também são super importantes para a gente. E sobre o próprio stand de vocês, eu acho que foi um dos mais movimentados assim que eu vi da CCXP. Claro, além de grandes filmes, né? Porque vocês conseguiram atrair com as coisas que vocês bolaram para aparecer no stand muita gente, né? E como que vocês enxergam os resultados desse trabalho que foi feito? Vocês já sabem mais ou menos quantas pessoas passaram por ele? Sobre o stand, que legal que vocês gostaram e consideraram um dos mais movimentados. A gente ficou bastante feliz com o movimento do stand, porque a gente já é parceiro da CCXP há muito tempo, desde que o festival começou no Brasil. E esse foi o nosso primeiro ano com um stand de fato lá, né? Foi um super aprendizado, a gente ficou muito feliz com os resultados. A gente teve filas, né, que são um sinal de sucesso em todas as ativações durante todos os dias. A gente estima que tenham passado pelo menos 2.000 pessoas por dia no nosso espaço. Esse número ainda não está confirmado, a gente está fechando. E um dos painéis que eu assisti no sábado lá enquanto eu estava na CCXP foi o Furiosas, Mulheres que Chutam Bundas, que é um painel que acontece há 5 anos já, que é focado no protagonismo feminino na cultura pop, especialmente nos quadrinhos. E como ele estava com esse aniversário de 5 anos, esse ano teve 10 convidadas, foi bem completo, assim, eu achei bem impressionante todas as profissionais que estavam lá convidadas. Eu não conhecia todo mundo. Tiveram umas discussões bem interessantes sobre justamente como tiveram novas personagens mulheres nessa cultura pop nos últimos 5 anos, como mudou esse panorama, né? A forma de conseguir colocar a política no seu próprio trabalho nos dias de hoje, enfim, várias questões que eu acho super relevantes de serem discutidas. Infelizmente, no lugar onde eu estava sentado, atrás de mim, estava sentado um homem que era basicamente o exemplo de por que um painel como esse é necessário existir em um evento como a CCXP. Ele ficava o tempo inteiro dizendo em voz alta, assim, para quem quisesse ouvir,
que chatice, ninguém fala nada importante, 1h30 e ninguém fala nada. Aí teve uma hora que perguntaram para as roteiristas de quadrinhos especificamente sobre a dificuldade de, por exemplo, conseguir um trabalho em uma série já estabelecida de quadrinhos com homens protagonistas, porque mesmo elas, quando vão trabalhar nas Marvels e DCs da vida, são colocadas nas histórias de mulheres, nas Mulheres Maravilhas e Capitãs Marvels da vida. E aí perguntaram assim, e se vocês pudessem roteirizar um quadrinho protagonizado por um homem, tipo um Wolverine da vida, né? Qual que vocês roteirizariam, que gostariam de escolher, né? E aí uma mulher que era uma mulher mais velha e tal, ela disse, eu escolheria Capitão América. E aí ela disse assim, o Capitão América ia comer o Buck ia comer o Capitão América. E aí ele falou assim, que escrota, tipo, como se tivesse ofendido a masculinidade hétero de homem leitor de quadrinhos dele, a brincadeira que ela fez respondendo a pergunta, sabe? Aí eu fiquei muito incomodada, sabe? E aí quando o painel terminou, eu percebi que eu virei pra trás, né? E aí eu percebi que era o quê? Era uma menina adolescente, assim, jovenzinha, que tava ali, provavelmente porque os pais ainda não deixavam ela ir sozinha pra um evento desses, né? Ela devia ter uns 13 anos, assim. Provavelmente tava no painel porque era fã de alguma daquelas mulheres, e quem tava acompanhando ela parecia ser o pai dela, que era essa pessoa que tava reclamando o tempo inteiro. Aí tu pensa, que inferno que é uma menina nessa idade, e num evento desses, onde ela tem a oportunidade de ver pessoalmente o trabalho de tantas mulheres, com o pai sendo essa figura negativa do lado, assim. Mas tudo se explica quando alguém, na pergunta sobre política, falou que o posicionamento da direita hoje tá ficando cada vez mais complicado pra gente lidar. E aí ele também falou, na saída eu ouvi ele falando pra ela, e essa fala sobre a direita não tem nada a ver. Tipo, ou seja, né? Ele era realmente a pessoa que estava confirmando tudo que estava sendo falado ali, estava servindo de exemplo para tudo que estava sendo discutido ali. Foi insuportável. Não, e me irrita o quanto que não pensa sobre isso, né? Tipo, tá sendo falado, não cai a ficha, sabe? Não cai a ficha do quanto que aquela pessoa, ela tá indo contra o que tá sendo discutido naquele painel, assim, não faz uma reflexão, fica reclamando, fica achando ruim, e, enfim, essa menina que é filha, ou sei lá o que dele, que tava com ele, eu espero que ela se mantenha firme e forte, viu? Guerreirinha. Porque... Exatamente. Nossa, se ele realmente era o pai dela, ou pelo menos era uma figura, sei lá, paterna, uma figura masculina mais velha que tava ali acompanhando ela, ele não teve nem sequer a sensibilidade de pelo menos respeitar, porque era algo do gosto e do interesse dela, sabe? Ficasse pelo menos calado, não precisava concordar nem refletir, ok, já que é demais pra essa pessoa, mas fique pelo menos caladinho, então, né, não atrapalha a experiência da menina, tadinho. Enfim, esse painel, ele é organizado pela Rebecca Puig, que também mediou o painel, né? E eu entrevistei a Rebecca Puig no primeiro dia, então foi antes do painel, eu não perguntei nada relacionado ao painel, porque não tinha acontecido ainda, né? Mas vocês podem conferir agora a entrevista que eu fiz com a Rebecca Puig, que é a criadora do Nebula, que é um site voltado para feminismo na cultura pop. Ouçam agora a entrevista que eu fiz com a Rebecca Puig. Estou aqui com a Rebecca Puig, que foi a antiga fundadora do Colan Sem Decote. Hoje está com outro projeto, que é o Nebula, que aborda cultura pop sob o viés do feminismo, né? Rebecca, fala um pouquinho sobre o seu projeto pra gente. O Nebula, ele é A Clarice, né, que é a minha parceira no Nebula, ela já trabalhava comigo no Colan. E a gente queria poder falar sobre mais coisas. Eu sempre me senti muito presa a quadrinhos, essa coisa, porque é Colan Sem Decotes, né? Mas aí a gente resolveu fechar o Colan e abrir um que fosse nosso e que a gente pudesse também publicar as nossas coisas. A Clarice acabou de terminar a web novel dela. Então, e que a gente pudesse falar sobre uma gama maior de coisas também. E é isso, é um projeto a gente focado em falar sobre diversidade e cultura pop,
E pensando um pouco nesse seu trabalho como ilustradora, roteirista também, né? Como foi para você começar a trabalhar nesse mercado, especificamente levando em conta os percalços que as mulheres enfrentam nele? Olha, eu acho que... Eu até estava pensando que eu nunca pensei que eu estaria sentada no Arts Alley, né? Eu estou na CCXP desde o primeiro organizando as mesas de discussão de representação e diversidade, mas eu acho que a gente tem uma comunidade tão boa, assim, sabe? No meio dos quadrinhos e da literatura, eu acho que tem bastante mulheres que se apoiam. Só aqui na fila, tipo, já tem um monte de mina e de caras também que apoiam a gente. Então, eu me senti abraçada porque eu já estava abraçada, sabe? Porque eu já meio que fazia parte da comunidade e porque a comunidade é uma comunidade que recebe as pessoas muito bem, sabe? Então, pra mim eu não senti o machismo porque eu já conheço ele dentro da comunidade e porque como a gente lançou o selo, os primeiros livros que a gente lançou foram nossos. Aí teve o lançamento da Beca Prado também e o do Saudade. Então a gente meio que já chegou falando, não, esse espaço é nosso e a gente vai trazer mais gente, porque o selo Abaste, ele é exatamente para trazer mais mulheres e minorias para dentro do mercado, né? Então acho que eu já cheguei metendo o pé na porta e falando, vamos. Bacana. E passeando aqui pelo Arts Alley, a gente vê que tem uma quantidade bastante grande de outras mulheres com seus estandes, né, apresentando seus trabalhos. Qual que é a importância, na tua visão, de um espaço como esse na CCXP para que as mulheres possam divulgar os seus trabalhos? Eu acho que é imenso. Assim, acompanhando os 6 anos da CCXP, é muito bom ver como aumentou a quantidade de mulheres, sabe? E a gente sabe que não é porque não tem. Mas ver essa quantidade de mulheres chegando e vendendo o trabalho, eu acho isso muito legal. E é importante porque, para que as pessoas saibam que você existe, você precisa ser vista. E isso também vale para que as meninas mais novas se inspirem por ter visto essas mulheres aqui. Então, eu acho que tipo, um evento imenso que nem a CCXP, que tem um público muito grande, que tem muita propaganda, ter essas mulheres aqui dentro é essencial para marcar o nosso espaço tanto no mercado como consumidoras e como criadoras também, né? Porque tem muito trabalho de mulher muito foda no Arts Alley, né? Eu acho que é isso. Obrigada. Imagina. E além da Rebeca, eu também conversei com a Anne Caroline Kiangala na saída desse painel. A Anne Caroline, ela é a criadora do Preta Nerd e Burning Hell, que é um site maravilhoso de cultura pop que dialoga tanto a cultura pop quanto as questões acadêmicas, as questões de gênero, de raça e etnia, várias coisas de representatividade. Ela tem uma proposta muito bacana, então eu conversei com ela rapidinho na saída do painel e vocês podem ouvir essa entrevista aqui agora também. Eu tô aqui com a Anne Caroline Kiangala, que é criadora do Preta Nerd e Burning Hell. Anne, a primeira coisa que eu queria saber de ti é justamente como que você criou o seu site, qual foi a proposta, qual foi o pontapé inicial? Eu criei o site em 2014. Foi exatamente a partir do momento em que eu descobri que eu tinha passado no mestrado. Eu já tinha uma atividade como professora, eu já tentava lecionar, criando diálogos com as minhas alunas, principalmente alunos que eram nerds, e dava aula de literatura e fazia essa conexão para eles entenderem alguns conceitos. E aí, isso era uma coisa que a galera me dava muito feedback sobre, poxa, que legal isso que você faz, a gente não costuma ver isso em todo lugar. E aí, quando eu criei o site, eu tinha em mente conseguir transformar os conceitos difíceis que eu estudava na universidade em alguma coisa palatável para essa galera que tinha, sei lá, 15, 16, 17 anos, assim. E aí, esse foi o primeiro boom, assim. Então, tanto que as minhas primeiras seguidoras do blog são umas minhas alunas pupilas que sentavam ali na frente e tudo mais, e que me convenceram a assistir Grey's Anatomy e tal. E aí, eu queria muito também, assim, pensar numa forma de retribuir para as pessoas que estão aí no universo real, né, na vida real, e que não podem estar na universidade, não podem ter o tempo ou a oportunidade de estarem lá, mas que têm uma vontade de aprender, uma vontade de se inteirar, de se apropriar dos discursos e dos conceitos, instrumentalizar as pessoas, sabe? E aí eu pensei que era possível instrumentalizar as pessoas por meio da cultura pop, que era exatamente o que as minhas alunas, tipo, elas começaram a me explicar coisas muito difíceis, usando também essas referências, e eu achei que isso era um diálogo muito fera. E aí tem toda a questão de que pessoas que gostam de cultura pop, ainda de uma forma menos convencional, que seja só, eu gosto muito de Netflix, essa galera se sente muito, sabe, sozinha na vida, né? Porque, poxa, conversar sobre
as camadas das coisas te fazem geralmente ser a pessoa palestrinha, né? Então, esse desconforto, essa coisa toda, tipo, foi o momento que eu falei, poxa, eu tenho que contribuir, eu tenho que exercitar a minha escrita, porque eu não quero que a dissertação seja um calvário, não quero fazer isso sozinha, eu quero que tenha várias pessoas também nesse rolê, e eu quero criar também um ambiente confortável na internet, um ambiente seguro em que a gente possa conversar sobre essas questões e não se sentir esquisita, né? E aí, isso foi, acho que foram todos os fatores, sabe, que criaram. Poxa, eu quero que não tem no Brasil um site que fale dessa perspectiva, que seja feminista, negra, nerd, e também o Burn Hell, por conta das bandas de metal que eu gosto de ouvir, que também não são uma coisa que a gente vê normalmente, né, em outros sites. Então eu pensei, bom, como é que eu vou reunir todas essas identidades que são consideradas discrepantes, elas não combinam e tudo mais, e reunir isso como uma coisa ok, sabe, uma identidade, assim. Foi um momento também pessoal em que eu finquei o pé e falei, não, ser preta e nerd é uma identidade aceitável e normal. Bacana. E a sua pesquisa agora de doutorado é sobre literatura gótica de autoria feminina e negra, né? Então, como que você chegou a esse tema? Qual foi a sua trajetória acadêmica para chegar a esse ponto? Bom, eu era um pouco nerdinha no ensino médio, daí eu já tinha uma pesquisa sobre literatura gótica. Eu entrei na universidade já procurando uma professora que pudesse me orientar no contexto acadêmico, né, no outro nível, assim. E aí eu passei o verão todo escrevendo um artigo para a revista, para o Almanac Gótico, sobre literatura gótica, e aí eu queria muito que uma professora pudesse dar uma lida e me dar um feedback e tudo mais. E aí eu conheci a minha orientadora, que basicamente, ela estuda literatura gótica, estudou isso no mestrado, doutorado, e a gente começou a ter já escrevia, então, ficção, já tinha uma pesquisa mais ou menos extra-acadêmica, fora da academia, assim, e entrei já com esse repertório da literatura gótica escrita por mulheres, e principalmente, né. Daí a gente começou a estudar, eu comecei a estudar os quadrinhos que eu participava, né, eu fiz um PIBIC sobre o Almanac Gótico, aí depois eu fui estudar Úrsula, a Úrsula é um romance, é o primeiro romance gótico brasileiro, que foi escrito por uma mulher negra, maranhense e tal, que é a Maria Firmina dos Reis. Daí eu consegui pegar elementos do terror, que já era uma coisa que eu já tinha, do gótico feminino, e aí a gente foi indo, assim. Daí fui fazendo toda essa... Aí eu fiz no último PIBIC, que foi o quarto, eu fiz uma pesquisa sobre a representação de mulheres negras heroínas nos quadrinhos mainstream, que é uma parada muito grande que só uma pessoa da graduação ali no começo mesmo ia falar, nossa, vou fazer isso, né? Tipo, tabular esses dados, não existe. Daí eu peguei, tipo, Image, DC, não deu certo. E aí eu comecei a falar, mas eu gosto de Marvel, acho que vou fazer isso. Daí eu fiz uns comparativos, não sei o quê. No meio tempo também estudei um pouco sobre músicas de mulheres que usavam elementos do terror. Uma banda chamada Le Bucharetas, uma banda mexicana. E elas têm todo um visual, assim, tipo, de mulheres da década de 50, só que sujas de roupa, sujas de vermelho, com sangue, cabeça de porco, não sei o que, sabe? Então, tipo, o horror, o gótico e essas coisas, elas foram vindo. E mesmo quando eu estudava, sei lá, X-Men, as heroínas, assim, o gótico também já faz parte, assim, ele tá nos quadrinhos de super-herói, porque o gótico é um gênero que ele atravessa, né, do século XIX pra cá, ele se populariza tanto que, se a gente for pensar na estética que agrada a todo mundo, sei lá, malhação, qualquer coisa que seja muito popular, tudo tem elementos góticos. E é isso eu acho incrível, que aí eu também tenho aquela lente, né, tipo o Zé que fala, assim, você tem aquela lente pra ver as coisas a partir dessa ótica do gótico. E aí fiz o mestrado focando nas heroínas negras, aí eu já cruzei com uma coisa que é a psicanálise, que era uma coisa que eu discordava totalmente. Tipo, eu entrei na universidade, eu não gosto de psicanálise, aí agora eu tô, nossa, eu vou ser psicanalista. Que eu acho mó massa também, essa coisa da gente, né, ir mudando e a gente se apaixonando por outras coisas, assim. E eu acho que a Tiburi é uma pessoa que me inspirou muito, assim, nessa coisa, tipo, de não ter vergonha das mudanças, assim, de mostrar, né, agora não sou feminista, mas agora sou feminista, tipo, eu acho isso corajoso e muito inspirador, porque a gente pode errar, ou a gente pode só mudar também, não é só erro, né. Daí, por fim, eu fiz a leitura sensível do horror noir, da Dark Side, e aí foi o momento em que eu falei, bom, acho que isso é um sinal, acho que eu preciso voltar às minhas raízes e voltar
ao terror, e não necessariamente abandonar a Marvel, porque, enfim, eu acho que faz muita parte mesmo de mim, mas pensar que Octavia Butler e outras autoras que estão aqui finalmente, né, depois de tantos anos, 30 anos, Angela Davis, assim, parece que a gente tem um cenário mais interessante para discutir o horror escrito por mulheres negras, né? E não somente o horror, mas assim, o horror como um dispositivo discursivo que aparece muito na ficção científica, que aparece muito na fantasia. Então, esse é o rolê, assim. Maravilha. E agora a gente acabou de sair do painel que você participou, que foi o Furiosas, né, aqui na CCXP mesmo, que contou com a participação de outras mulheres, principalmente da área de quadrinhos, né? E qual que, para você, é a importância de ter um painel desses em um evento como esse, que é um evento que, convenhamos assim, é bastante mainstream, tem um determinado público, até pela questão financeira, né, de quem tem acesso à CCXP, né, e poder discutir essas questões de representatividade da forma como foi discutido no painel. Como que você enxerga isso? Bom, eu venho do Espírito Santo, então, assim, a gente tinha eventos muito pequenos lá. E uma coisa que era muito recorrente, eventos não necessariamente caros, mas eventos que às vezes eram geograficamente difíceis para as pessoas. E o tema, a cultura pop, não é a coisa mais acessível, né? Daí, eu via que eu geralmente era a única pessoa negra nesses ambientes. Assim, geralmente rolava isso. E tinha um problema muito real da questão dos cosplayers, tipo, pessoas brancas se sentirem confortáveis para fazer tempestade, etc. E pessoas negras não poderem fazer, porque a retaliação era muito grande. Eu vim, então, desse lugar muito esquisito, e aí, quando eu vim para essa CCXP a primeira vez, eu achei muito incrível, muito chocante e muito maravilhoso ver muitas pessoas negras, mulheres mais velhas aqui, até de cosplayers, sabe? E pessoas fazendo esses cosplayers, pessoas racializadas, pessoas não LGBTQ+, as pessoas fazendo cosplayers do que elas querem. Então, eu acho que esse movimento, essa democratização também, e essa vontade do mercado de ampliar o público, as pessoas consomem desde sempre, né? Então, entender que esse público também é interessante, também consome, faz com que tenha mudado muito o cenário do contexto nerd. E a CCXP, ela reflete muito esse lugar em que as pessoas, tipo eu, assim, que estavam isoladas ou que não tinham acesso, pudessem focar em estar vivendo uma experiência única, né? Uma experiência específica, tipo, de que não é, a diferença, ela não é um problema. Tanto, não estou dizendo que é o paraíso, mas assim, em vista do mundo real, né? Esse micromundo, ele é muito confortável, muito mais confortável e acessível do ponto de vista da identidade. Não necessariamente da classe social, e não necessariamente de outras coisas, mas é um lugar mais confortável, geralmente. É isso. Obrigada. Obrigada a você pelo convite, por estar aqui. Valeu. Olha, o trabalho que elas fazem é muito massa mesmo, acompanho. Eu conheço só a Rebeca, na verdade. A Ana eu conheço o site, mas ela especificamente eu nunca tinha ligado, sabe, o nome ao site, assim. É maravilhosa. Então, aproveitem quem estiver descobrindo agora o trabalho delas para realmente acompanhar, né, porque é muito bom. E chegamos ao fim do nosso programa. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente gostaria de reforçar novamente, né, o agradecimento ao Telecine pela oportunidade de fazer essa cobertura da CCXP. Estamos ansiosas, em maior ou menor medida, por esses filmes que nós comentamos, né? Então, provavelmente alguns deles ainda vão voltar a aparecer aqui no Feito por Elas em drops futuros, né, em comentários futuros sobre eles. E quem quiser dar o seu feedback sobre esse programa, deixa um comentário no nosso SoundCloud, no nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Conta pra gente o que vocês estão aguardando para 2020, quais são os filmes que vocês estão mais na espera aí, e o que vocês esperam também especificamente desses filmes que nós comentamos aqui hoje. E obrigada pela audiência e até o próximo programa. E conta também se você esteve na CCXP, né, pra falar da sua experiência, porque a gente quer saber. Obrigada, gente, e até a próxima. Beijo.